Boa tarde, meu povo. Olha, nós aqui outra vez, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre oratória, dando continuidade aí aos nossos conteúdos, tá? Uma vez que, lembrando a vocês, quando nós voltarmos para nossa sala de aula, no nosso espaço físico, nós não continuaremos do último assunto que nós encaminharmos por vídeo, tá certo? Nós vamos parar, reiniciar, né? Vamos recomeçar de onde nós paramos lá atrás, tá joia? Hoje nós vamos conversar sobre oratória. Pessoal que vos fala, a professora Valesca, né? Aqui. Gostaria de deixar um recadinho para vocês, tá? Sei que tá difícil, que tá um pouquinho complicado, mas vamos aguentar aí só mais um pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos estar voltando para nossa salinha de aula. Já? Vamos embora. Hoje a gente vai conversar sobre oratória, tá bom? Vamos fazer uma revisãozinha a respeito do que nós conversamos na aula passada. Nós conversamos sobre concordância, né? Tanto nominal quanto verbal. Como que o verbo funciona aí nessa concordância, como que o nome funciona nessa concordância, né? Que o sujeito tem que concordar com o verbo. E conversamos também sobre meio e meia, né? O uso dessas duas palavras de meio e meia, que meio é meio aí ele entra como um pouco, né? Como um meio. É um advérbio ou um numeral. E a meia, né, que é a meia que a gente pode usar nos pés, ou também pode significar metade, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade, né? O mi e o eu, o uso, né, do mim, do eu, gerundismo, o que é você falar estar indo, né? Eu vou estar indo na sua casa. Nós vamos estar, você pegar esse verbo no infinitivo e utilizá-lo da maneira mais assertiva possível, né? E fizemos uma teoriazinha que foi a nossa atividade. Tô um pouquinho rouca, tá? Perdão. Mas não é corona, tá, gente? É que eu tô falando demais ultimamente, tô falando mais do que normal, e aí tá dando nisso. Hoje nós vamos aprender a como nós nos comunicamos corretamente, como nós utilizarmos a nossa fala, né? Como nós falamos de improviso, o que a gente precisa fazer para conseguirmos um improviso bacana. Quando nós fizermos o uso do microfone, quais as técnicas que a gente pode utilizar, como que a gente faz para preparar uma fala e a gente vai ensaiar uma fala. Joinha? Uma das ferramentas, gente, mais importantes que existe no mundo, sem sombra de dúvidas, é a nossa fala, né? E através da nossa fala nós podemos conquistar um monte de coisas. Através da nossa fala nós conquistamos o emprego, através da nossa fala nós conquistamos, né, nosso crush, brincadeira, né? E principalmente através de diante, né, de um eita, quase que não sai. Diante de um grande público, a gente fortalece a nossa imagem e nós conquistamos muitos pontos positivos aí para o nosso marketing pessoal. Cuidado com a gramática, tá, gente? Nós temos uma tendência de quando nós estamos falando em público, nós falarmos errado, né? Porque na maioria das vezes a gente não presta muita atenção na maneira como nós falamos, certo? E aí acaba que a gente atropela um pouco o português. Como tem dizendo aqui, ó, não é nós vamos, não é para mim consertar. Nós vamos é o certo, né? Não é nós vamos, tá? É nós, não é nós vamos, é nós vamos. E também não é para mim consertar, é para eu consertar. Ajustar o volume, o rir alto também pode prejudicar, tá? A sua imagem, a comunicação. Ajustar o volume da nossa fala é imprescindível, tá? Uma vez que na maioria das vezes a plateia, ela não quer saber se a gente está falando alto, se a gente está falando baixo. Ela quer saber que a gente está falando no volume adequado. E aí, gente,
O fato da gente rir alto também pode incomodar. A gente tem que ter muito cuidado com esses pequenos detalhes, porque isso influencia bastante no resultado da nossa apresentação. Viver as nossas palavras, colocar emoção no que nós estamos dizendo, assim nós despertamos a atenção do público. É importante que a gente coloque emoção na nossa fala, tá? Quando você falar um batatinha quando nasce, você sente a emoção da batatinha nascendo, né? A batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. É isso, tá? É você colocar a emoção na fala, você sentir cada ponto, cada vírgula que você está falando e você conseguir transparecer para o público a emoção que você está sentindo. Vamos passando. No improviso, a gente tem uma série de sentimentos, né? O nervosismo, a tensão, o pavor, receio, medo, desespero, angústia. E todos esses sentimentos, infelizmente, tomam conta de nós quando nós estamos lá na frente, né? Quando nós estamos falando, quando nós estamos fazendo uso do nosso microfone. E o pavor, gente, ele é complicado. Quando o pavor, ele aparece, infelizmente, a gente tem que conseguir lidar com ele, né? Tanto o pavor quanto a tensão, eles podem prejudicar a nossa fala. Nós podemos estar super preparados, porém, quando essas duas emoções elas se juntam, não dá certo não, tá? Uma outra emoção também é o receio e a angústia. O receio de você falar algo errado é muito complicado. Sinta-se seguro, sinta-se confiante, porque somente assim você vai passar essa confiança para o público, tá? O público tem que acreditar no que você está falando. Prepare-se mentalmente, né? Algumas dicas que eu vou dar para vocês. Prepare-se mentalmente. Imagine o que você diria se tivesse uma oportunidade e como responderia as perguntas. É importante, tá? Que você mentalize o que você quer falar na hora, né? Agora não pode ser minutos antes, tá? Essa preparação, ela tem que ser uma preparação mastigada. Ela tem que ser uma preparação bem antes da tua apresentação. Principalmente se a tua apresentação for para um trabalho, né? Como a gente tem aí já a FNE, e a FNE, ela é uma apresentação onde você vai ter que conquistar, vai ter que cativar um público, um determinado público. Se você for chamado, não dê desculpas, entre no assunto. É importante, tá? Que você, se você for chamado a participar da conversa, não dê desculpas não, e entre no assunto. Crie exemplos para aliviar a sua atenção e chamar a atenção do público. Eu não sei se vocês reparam, mas durante as aulas eu dou alguns exemplos, né? E é justamente para chamar a atenção de vocês, para colocar vocês dentro da história. Então, isso é uma das técnicas que a gente aprende nos cursos de oratória, tá? Fale com vontade e animação. Imagina só, tá? Eu chegar aqui e dar aula pra vocês assim. Boa tarde, pessoal. Vocês desculpam, mas estou cansada, né? Trabalhei o dia inteiro e eu tô exausta e tal, né? Hoje a gente vai falar de oratória. Nossa, tudo bom. Vocês não iam se animar de jeito nenhum pra assistir a minha aula. Tá louca, essa mulher é doida. Tá vendo que eu não vou assistir a aula dessa mulher morta, né? Vocês iam pensar logo assim. Quando a gente fala com animação, a gente consegue incluir as pessoas que estão assistindo e envolvê-las também, tá joia? Use situações do aqui e agora. Esse aqui, ó, tem muito a ver com os exemplos que você vai utilizar para aliviar a atenção do seu público, tá? É importante que quando você for envolver, você utilize exemplos do aqui e agora, né? Vamos passando para frente. Com o microfone, pessoas, é muito importante que vocês ajustem a altura, tá? A altura que eu falo é vocês colocarem ele assim, né? Geralmente o microfone, ele tem aquele cabinho que eu esqueci o nome que diz agora, que ele é regulável. Então, assim, você tem que ajustar a sua altura. Ele não deve ficar na frente do seu rosto e você tem que deixar ele assim, ó, levemente abaixo do teu queixo. Eu ainda dou mais uma dica, né, do tempo que eu cantava.
que você coloque ele assim, tá? Mais inclinadinho. E ele aqui nessa posição, ele não dá microfonia, que é aquele barulho terrível que dá dos lados das caixas, tá? E ele assim, ele não reverbera, a tua voz ela não reverbera de jeito nenhum, tá? Daqui a pouco eu explico o que é reverberar. Não movimente a mão que segura o microfone. Procure fazer gestos com a outra mão. Isso é para tua voz não fugir, tá? Principalmente quando você estiver falando num ginásio ou alguma coisa do gênero, tá? Para quem quiser seguir essa profissão de palestrante, esse aqui é muito bacana, porque quando você balança o microfone, consequentemente a tua voz ela começa a fugir e o público começa a receber a informação partida, né? Compartimentada, isso não é bacana também, tá? Se o microfone apresentar problemas, não hesite em deixá-lo e falar sem ele. Eita, meu Deus. Dá pânico nessa hora, tá? Mas fazer uma impostação de voz é importante. Quando a gente estiver lá na salinha de aula, eu vou explicar para vocês que a impostação vocal é você conseguir colocar a sua voz na testa. Professora, a senhora tá ficando doida, eu vou botar a minha boca na testa. Não é isso não, tá? Quando a gente for pra sala, me cobrem que eu vou fazer esse exercício com vocês. Aqui alguns bonequinhos para ilustrar. Qualquer fala para ter sucesso precisa ser preparada. Escreva com frases curtas, leia um ou vários livros sobre o assunto, construa seu texto a partir de frases. Gente, essa é uma dica de ouro, tá? É importante que você se prepare, que você não vá dar a sua palestra, que você não vá apresentar o seu trabalho de qualquer jeito. Vocês têm que entender que vocês estão num curso profissionalizante agora, né? A partir de hoje, tá? Hoje, né? Eu não vou mais aceitar trabalho com o pessoal indo lá na frente e lendo papelzinho, certo? Quando a gente for para a sala de aula, a gente vai fazer um trabalhinho com vocês, onde vocês não vão levar papelzinho e eu quero todo mundo com a oratória perfeita. Outras dicas é você contar pequenas histórias, você elogiar sinceramente as pessoas que estão ouvindo. Use uma frase que provoque impacto ao final, como a gente faz, né, nas nossas aulas. Levante uma reflexão, faça uma breve recapitulação e não encerre nunca. Esse eu vou até virar pra mim, tá? Não encerre nunca, jamais dizendo era isso que eu tinha pra falar. Não é legal. Na próxima aula, com fé em Deus já dentro da sala, né? A gente crê nisso. Nós vamos ter uma teoriazinha na prática bem depois, tá? Eu vou preparar não, eu já preparei uma atividadezinha pra vocês, que a gente vai estar encaminhando aí no grupo. Tá? Deixar a nossa frasezinha aqui. A confiança para falar em público se resume na prática, no conhecimento e na segurança emocional de si mesmo, tá? Muito obrigada a todos. Vou deixar aqui mais uma vez o meu recadinho para vocês. Hashtag ninguém sai de casa ainda, que é para nós estarmos juntinho daqui a pouquinho, ok? Beijinho no coração de todos. Tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.